programa Estética Saudável, apresentando a série Genética na Estética, uma parceria com os laboratórios Coman e Fleming. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Suelen Camila Rosa, biomédica especializada em estética avançada e eu também sou coach em emagrecimento. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto da minissérie Genética na Estética, e o assunto vai ser pele e os danos solares, aonde nós podemos então agregar esse laudo genético em prol da tua saúde, da tua beleza e nos tratamentos direcionados na prevenção do envelhecimento da pele. Hoje estou usando o look da Chique Porter, aqui de São Leopoldo. Eu espero que vocês gostem do programa e nos sigam até o final. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia, telefone 51 30 37 3769, OABRS 4102, site severoadvocacia.com.br. Voltamos com o programa Estética Saudável. Olá, então, voltando à nossa série Genética na Estética, vamos falar sobre pele e danos solares hoje com a doutora Angelita. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E hoje nós vamos contar como é que o exame de DNA, do seu DNA, pode influenciar nos seus tratamentos e o que a gente vai buscar nesse exame, né? Vamos conversar um pouquinho, doutora. Quando a pessoa faz o exame, né? O que a gente pode encontrar como danos solares que podem estar interferindo ali? Tem genes que identificam o quanto o sol pode estar prejudicando a pele? Sim, de forma geral a gente sabe que a exposição excessiva ao sol ela é extremamente prejudicial. E a gente sabe que vai ter pessoas que vão ter uma predisposição ainda maior para ter esses danos, mesmo não pegando tanto sol quanto as pessoas de modo geral. Então, por exemplo, alguns marcadores genéticos interessantes que ele analisa nesse contexto, ele analisa a questão de alguns genes responsáveis pela produção da melanina. Olha só. E também, muito importante, os genes de reparo. De reparação, né? Porque, querendo ou não, os danos solares, eles vão fazendo um tipo de lesão a nível celular, né? Exatamente. Não só a questão do sol em si, mas tem muitos tipos de lâmpadas, por exemplo, que estão constantemente promovendo mutações no nosso DNA. E a gente tem uma maquinaria muito complexa responsável por reparo. Então, uma das coisas que ele analisa nesse exame em relação a isso é a maquinaria de reparo em relação a esses danos causados pela luz solar. Sim, todo esse sistema que nós apresentamos, né? A capacidade da pessoa em estar reparando essas intervenções que o sol vai gerando, as lâmpadas também, né? Porque, querendo ou não, o nosso corpo e o nosso rosto está constantemente sendo bombardeado por luzes, né? Sejam elas por luzes brancas ou seja também pela questão da luz solar, né? E realmente tem algumas pessoas que nós podemos observar que mal pegam sol e tem uma pele que como se tivesse pego muito sol a vida toda, né? Sim.
Então seria mais ou menos essa predisposição a não ter uma reparação adequada ou ter uma reparação adequada que a gente consegue verificar pelo DNA, isso? Isso, esse é um dos itens que pode estar contribuindo, né, para essa característica. A gente vê geralmente as pessoas de pele mais clara, né, porque a melanina ela é um fator que acaba protegendo a questão da proteção, né, contra os raios solar, né? ultravioletas. Em contrapartida, o excesso de melanina dificulta a questão da síntese da vitamina D, né, que é necessário a gente pegar sol para ter essa síntese. Então sempre tem os dois lados. Sempre tem essas questões, né? O lado positivo e o lado negativo. Mas então, quer dizer que eu também consigo, nesse exame de DNA, verificar a questão da minha pigmentação, do quanto ela está sendo mexida, está sofrendo o impacto do sol também nessa questão e também das lâmpadas, né? Isso, justamente. Interessante, assim, falando um pouco mais da genética propriamente dita, a gente sempre... Tem vários estudos que mostram por que em determinadas regiões as pessoas têm a pele mais clara e em outras a pessoa tem a pele mais escura. Hoje em dia, com a globalização, qualquer pessoa mora em qualquer lugar, né? A gente viaja o tempo inteiro. Mas se a gente for ver, lá nos primórdios, né? As pessoas nasciam naquela região e ficavam ali. Então, por exemplo, a questão de seleção genética, se você mora naquele tempo, se você mora em uma região que tem muito sol, uma região muito quente, as pessoas que tiverem maior produção de melanina vão ter uma vantagem do que aquelas que não têm. Teoricamente, serão mais protegidas quanto ao excesso de sol. Em contrapartida, numa região que tem muito pouco sol, e o sol é essencial para a nossa vida, se você tiver muita melanina, vai dificultar a absorção do sol. Então, nesse outro lugar onde tem pouco sol, as pessoas com menos melanina são mais favorecidas. Olha que bacana isso, hein? Com certeza a gente, se for parar para analisar dessa forma, realmente se misturou muito, né? Então acaba que quem tem muita melanina acaba vindo para onde apresenta-se uma questão de menos frequência de sol, ou ao contrário também. Sim, né? Exatamente. É onde a gente vê realmente danos acontecendo na pele, né? Então, lembrando, muito importante, a questão da gente estar também protegendo com protetor solar também é fundamental para dar uma atenuada nesses danos, né? Sim, é essencial. Que nem eu dei uma pincelada na questão de evolução, que é extremamente complexa, né? A gente está pensando em muitos anos atrás, onde não existia protetor solar também, daqui a pouco as pessoas até morriam por excesso de sol. Hoje em dia é uma coisa que dificilmente acontece. As pessoas têm informação, as pessoas protegem com roupas, as pessoas têm a questão do protetor. Hoje a gente consegue mudar esses fatores, né? Que vai mudando a realidade do lugar aonde tu está morando, né? Ou até mesmo viajando, né, doutora? Porque acontece de, muitas vezes, as pessoas acabarem viajando para um lugar e sentir que a pele respondeu de forma diferente, né? Ou ficou muito ressecada e aí, de repente, eu tinha uma pele mais oleosa, ou eu percebo que a minha pele aqui, ela ficou muito mais oleosa também. Tem esses genes, são esses genes que estão trabalhando conforme o impacto do ambiente que tu se encontra, isso? Porque o que acontece? A gente pode ter uma predisposição genética para determinada característica, mas na região que a gente mora, a gente não está exposto a essa característica. No momento que você sai, daqui a pouco você sente mais essa diferença. Vai sentir um impacto. Isso. E esse impacto é bem rápido, né? Então, para a gente poder entender que o DNA, ele não tem um período para ele funcionar, né? Ele é constante, né? O tempo todo ele tá atuando, ele tá funcionando. Sim, a questão do DNA ele vai definir, né, que forma as suas proteínas e enzima funcionam, né? De forma geral. Então ele vai produzindo junto ali, conforme a tua exposição, ele vai fazendo a leitura desse ambiente que tu se encontra e vai fazendo a leitura dessas proteínas.
Isso. Na verdade, assim, o DNA ele vai codificar, né, as proteínas, as enzimas. Então, você tem, por exemplo, de que forma que o seu exército funciona. Teoricamente, é o DNA. Isso. Então, o que vai mudar é o que vem de fora, esse fator ambiental. Se você já tem uma dificuldade para a questão de reparo, por exemplo, por excesso de sol, por exemplo, você sabe que o seu exército tem aquela deficiência. E isso é uma predisposição genética. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que mesmo se você tem um exército forte, tá, de reparação, digamos assim, se você pegar muito sol, vai ser prejudicial para você. Não existe, assim, um fator genético. Estou totalmente protegido do sol, posso pegar o quanto sol eu quero. Isso não existe. A gente está falando questão de predisposição para uma coisa ou outra, e a questão ambiental sempre é fundamental. Isso aí sempre vai mexer com a gente, né? Sempre, sempre. Também temos a questão de, por vezes, o pessoal acaba tendo melasma, né? Que é aquela mancha que dá por conta de estresse, outras vezes desregula os hormônios. E isso nem sempre é do sol, né? Então, também a gente consegue perceber aqui como é importante, a gente estar avaliando a nível de DNA para ver a nossa propensão a responder a esses melasmas também, né? Essas manchas que aparecem na pele. Também a questão das manchas solares, né? Manchas senis. Tudo isso, então, está envolvido, e eu também é possível a pessoa entender com um exame de DNA o quanto ela está suscetível a esses fatores do tempo. Sim, porque você consegue analisar a pessoa de 3 formas, né? Você tem a pessoa chega com um problema, essa mancha, por exemplo. Aí você pergunta, qual é o seu estilo de vida? Você pega muito sol, por exemplo? Então você já tem essa informação. Ela tem esse problema, ela pega muito sol ou pega pouco sol. O exame genético dela, pelo que eu tô vendo aqui, ela tem uma tendência realmente a ter alguma sensibilidade maior a determinada coisa. Então você já tem 3 fatores para você conseguir indicar qual o melhor tratamento ou prevenção. Olha só, isso é muito fundamental, porque daí a gente consegue direcionar adequadamente. Então, também não, dentro do quesito de procedimentos estéticos, quando a gente vai tratar uma mancha, aí a pessoa às vezes diz assim, olha só, eu tratei a mancha, mas não tá dando certo. Então, muitas vezes pode ser esse fator, né? Da questão da regeneração celular, da maneira como está sendo trabalhado a nível de DNA as tuas proteínas da pele para a formação da cor, para a proteção da cor, para a regeneração da pele. Todos esses fatores vão se casar para te dar um respaldo positivo ou saber se tu tá fazendo o que é adequado para tua pele, né? Exatamente. Até provavelmente quando você faz determinado procedimento estético, as pessoas respondem de forma diferente. Algumas talvez demorem um pouco mais, precisem de mais sessões ou menos, né? Isso mesmo. E aí é que tá, né? Muitas vezes as pessoas pegam e dizem aquilo, né? Fulano fez, quero fazer. Sim. Mas daí a resposta, né? Por que é que não funciona? Se funcionou no fulano, não funcionou em mim. Por conta disso, pessoal. É lá no DNA que vai dizer como é que tu funciona. E é por isso que esse exame é importante, né? É importante para levar para a vida, porque, repetindo, como eu vejo a importância da gente sempre frisar que isso é para a vida, né? O exame de DNA. Sim. Exatamente. Então você vai ter a pessoa, cada pessoa tem seu background genético, cada pessoa tem seu estilo de vida, da alimentação da pessoa é assim, a questão de exercício é de outro jeito. Então essa coisa de serviu para ele, vai servir para mim, a gente vê cada vez mais que não é assim. Não é assim, né? É mito isso, né? Exatamente. Isso que é bacana. E também junto com isso a gente percebe que o DNA também pode nos auxiliar a saber o quanto estamos suscetíveis a radicais livres, né? Que radicais livres, nesse caso, eles, para o pessoal entender, é aquilo que vai danificar o DNA dela, né? Então, existe também a possibilidade de ver o quanto o DNA está protegido, o quanto ele se protege desses radicais livres. Isso, na verdade, a questão dos radicais livres, né? A gente está produzindo cada vez que a gente respira, né? Então...
É impossível a gente acabar com os radicais livres, não tem como. Mas a questão de alimentação e questão da exposição ambiental é bem importante. E como eu falei ali do sistema de reparo para a luz solar, por exemplo, tem o sistema também antioxidante do nosso corpo, que trabalha para que não se tenha um excesso de radicais livres, para que não seja prejudicial, tanto relacionado a doenças, que é bem importante, quanto também para a questão da saúde da pele, extremamente significante. Sim, é isso aí que vai acontecendo, né? Esses radicais livres vêm para detonar, né? E como tu mesmo falou, não tem como pará-los. A gente pode, nesse caso, ir tratando eles, né? Tratando essa questão com alguns procedimentos, alguma suplementação também, alguma questão tópica para vencendo essa batalha diária, né? Que o nosso corpo trava toda vez contra os radicais livres. E o exame de DNA ele vai nos trazer, né? O quanto o nosso corpo responde a isso também. E isso é um dos parâmetros que ele avalia, né? Eu vejo a questão do envelhecimento, né? Ele é um processo natural, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, a intenção é você conseguir retardar esse processo, né? Mas, enfim, infelizmente todos nós vamos ter rugas um dia, mas você conseguindo fazer os procedimentos adequados, né? Exato. E com esses exames você fornece para o profissional a ferramenta para que ele consiga fazer esse trabalho. De uma forma bem personalizada. Então, vocês já viram como é importante, né? Tanto para a gente cuidar com os danos solares, como com a pigmentação e também os radicais livres. Agora, então, a gente vai dar uma pausa, vamos para o intervalo e logo em seguida estaremos de volta. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Atenção, você que tem veículo financiado, comprou um carro e está pagando por 2, não sofra mais com juros abusivos. Parcelas altas ou atrasadas, ameaça de busca e apreensão. Nós reduzimos até 80% da sua dívida. Somos empresa líder, a maior do Brasil. São 16 anos de mercado, 19 mil clientes resolvidos e mais de 50 escritórios em todo o Brasil. Agende a sua consulta totalmente grátis. 7 Capital, aqui tem a solução. Voltamos com o programa Estética Saudável. Pessoal, então agora que nós vimos essa questão que é possível a gente identificar as nossas propensões de sensibilidade genética, como é que o nosso DNA vai funcionar conforme a nossa exposição ao sol e algumas lâmpadas, como a doutora Angelita nos comentou ali no nosso bate-papo, o que vai acontecer? Quando vem o laudo, nós vamos ter exatamente um perfil genético que fica, como é que eu posso dizer, sensibilizado, que trabalha ou que fica ausente quando está exposto ao sol, tá? Então, o que acontece? Só pra gente entender, assim, mais ou menos, como é que funciona. Estou exposto ao sol, ok. O sol vai começar a aquecer a pele. Até aí é tranquilo. Só que quando a gente começa a sentir aquele calor mais intenso na pele, é porque a gente já está passando por uma dose de calor normal. Então a gente vai começar a partir daí, que nós podemos sentir isso, a formar radicais livres. E esses radicais livres vão super estimular então o melanócito, que é uma célulazinha da pele que vai formar melanina, que nada mais é a cor da nossa pele, o bronzeado que a gente percebe ou a vermelhidão. E isso vai gerando então uma certa inflamação. Esse é mais ou menos o processo, para que vocês possam entender como é que essa dinâmica acontece. Ok,
Então, nesse perfil genético que é personalizado de vocês, tá? Personalizado no sentido de que o seu DNA é único. Significa que o tratamento que for personalizado para ti, ele não serve para um amigo, para um parente. Por quê? Porque a genética vai falar diferente para um, para outro e assim por diante. Então, o que acontece? Tendo isso em mãos, nós vamos montar uma programação de tratamento personalizado para ti, otimizando o que já é bacana lá no teu DNA e melhorando e até mesmo atenuando a tua predisposição a ter danos solares, a fator de coloração da pele, o reparo celular por conta da incidência do ultravioleta e também essa questão da fotoproteção, né? E a proteção dos radicais livres. Então a gente vai a fundo nessa questão. Também é importante a gente ver o quanto a tua pele vai produzir essa melanina, porque isso vai ser importante para a gente ver o quanto o sol consegue ser saudável para ti até um determinado ponto e até outro ponto que ele passa a não ser mais. Isso também é importante para a gente ver o tanto efetivamente do fator do teu protetor solar. Então a gente vai formar tanto procedimentos estéticos quanto um home care, que são cuidados em casa, para te ter. E isso vai ser ao longo da tua vida. Como a gente está sempre repetindo aqui, não tem mudança. Significa que uma vez feito esse laudo genético, né, pra gente ver essas questões da pele, ele é para sempre. Então, sempre tu vai saber com segurança que o fator, por exemplo, uma pessoa que vai ter uma sensibilidade muito maior, tá, ao sol, significa que o fator que ela precisa usar da proteção solar dela é um fator muito mais alto. Para quê? Pra gente combater esse dano, que já é uma predisposição dessa pessoa. É o mesmo fator. Eu gosto de usar um fator 15 porque eu gosto de me bronzear. Tá, legal. Vamos ver se no teu DNA ele é compatível com isso. Porque o que acontece? Pode que tu tenha uma super proteção realmente ao sol, né? As suas células de DNA, elas realmente são mais ativas, elas protegem mais. Então, significa que dá sim para te dar pegar um fator um pouquinho mais abaixo, né? Se tu queres pegar uma cor, porque daí o que acontece? Já é forte, né? A proteção da tua pele. E aí tu vai botar um protetor muito mais alto, aí realmente para te conseguir o bronzeado, aquela cor que tu queres do verão, por exemplo, é um pouquinho mais difícil, mas é só por conta de uma dinâmica que nós precisamos descobrir como é que o teu DNA vai funcionar nesse sentido. Então, para vocês verem como é bacana, como é legal. E a gente acaba fazendo um programa totalmente personalizado. Esse programa que a gente acaba montando, ele se chama aqui de Age Off, que é paralisando a idade. Para quê? Porque a gente mantém uma saúde da pele e que a gente estenda também a questão da tua beleza, né? Deixando a tua pele saudável por muito mais tempo. E com segurança tu vai poder então saber o que usar, quando usar e como usar, tanto no inverno como no verão ou alguma outra situação. Vai que você vai viajar, né? Num lugar que é muito mais frio ou muito mais calor. Então tu já sabe mais ou menos como é que a tua pele tem a tendência de se modelar, de reagir a esse ambiente. Isso que é o bacana. Então, se tu tem um interesse de fazer um tratamento assim, a esse nível personalizado, entre em contato conosco pelo Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp, que eu tiro as dúvidas e a gente agenda o dia que tu pode fazer o teu exame de DNA para te ter esse laudo formado, lembrando que leva uns 20 dias úteis pra gente ter ele em mãos e a partir dele então a gente poder fazer aí todo o teu tratamento muito personalizado. E também lembrando, né, que nós temos esse fator dos radicais livres, que eles também, vou mostrar aqui para vocês,
aparece aqui a predisposição de vocês em formar esses radicais livres, o quanto vocês ficam suscetíveis aos danos dos radicais livres. Isso é muito bacana. Por quê? Porque nós temos uma proteção natural do corpo a responder a esses danos, né? Então, ele vai ter uma resposta a esses radicais livres. Só que, conforme a gente vai se expondo, mais radicais livres nós vamos formando. E aí vai chegar um ponto em que teu corpo já não consegue mais aguentar a resposta. Então, ele começa a ser danificado. E é assim que funciona. Então, o que o perfil genético vai nos dizer? Vai nos dizer, então, 3 fatores aqui muito importantes, que é a defesa que tu tem da poluição, a produção da glutationa, que também é um antioxidante natural, que ele vai combater esses radicais livres, e também o radical superóxido, que também combate aos radicais livres. Então, esses fatores vão ser muito importantes para a gente estruturar o teu programa de saúde e estético, acoplando os dois juntos, para que a gente precise saber o que tu vai usar em casa e o que tu vai fazer aqui de procedimento que possa aumentar e otimizar a tua proteção contra os radicais livres. E eu espero que vocês venham, porque vai ser um tratamento que vocês vão levar para a vida de vocês e ele é muito funcional. E qualquer outra coisa, vocês sabem que esse laudo vocês carregam para qualquer outro médico que vocês tenham interesse também de estar fazendo algum tratamento específico e até mesmo mostrando a suscetibilidade do DNA de vocês. Obrigada! Já voltamos com o programa Estética Saudável. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos com o programa Estética Saudável. Então, retornando desse procedimento que vocês viram que nós oferecemos aqui na Clínica SC Biomedicina Estética, agora nós vamos conversar um pouquinho mais com a doutora Angelita sobre os radicais livres, a sensibilidade da pele e a questão de inflamação. Doutora, então nos conte, com o exame de DNA é possível eu ver como o meu corpo ele é suscetível a questões de radicais livres, essa questão da sensibilidade da pele, inflamação? Sim, como a gente estava falando antes em relação ali aos radicais livres, né? A gente tem antioxidantes naturais como a glutationa e esse exame genético avalia de que forma que o nosso corpo está se comportando frente aos radicais livres. Então, mais uma vez, bateu na tecla da questão da predisposição. E a questão inflamatória é bem importante, né? Também ele tem alguns marcadores ali em relação à sensibilidade da pele, a proteção à poluição, também a questão de que forma que a pele vai se comportar frente a determinado procedimento, por exemplo, né? Eu acredito que tem procedimentos que vocês fazem que tem uma inflamação que vocês desejam que seja produzida pelo organismo, né? Isso. A inflamação é um processo normal do nosso organismo, né? Frente a determinadas situações, só que a inflamação ela não pode ser exacerbada, senão ela vai provocar algum dano.
Então, um dos parâmetros avaliados nesse teste é de que forma a pessoa reage a certos processos, né? E se ela é mais sensível ou não, ou se ela produz inflamação em níveis normais. Isso. E isso vai ser bem importante, porque além, e batendo mais uma vez novamente na tecla, é para a vida toda. O que acontece? Quando tu faz um exame a nível de DNA, a gente vai conseguir saber o quanto esses radicais livres, o teu corpo está preparado para combatê-los de forma natural. Então, o que a gente faz com alguns procedimentos estéticos? É justamente verificar esse fator aí, para a gente conseguir fazer tratamentos que possam auxiliar, então, o corpo a responder de forma natural a esses radicais livres, né? Que a gente está constantemente fazendo, né? Outra questão é a poluição. O quanto a tua pele vai responder à poluição a nível genético, né? Então, tem parâmetros ali que a doutora comentou, que vão fazer essa leitura para saber como o teu corpo responde a essa questão da poluição genética. Por isso também, lembrando, é importante sempre, chegou em casa, fazer uma limpeza adequada da pele do corpo e da face também. Outra questão que é bem importante, que tu comentaste, que é a questão da inflamação, né? A inflamação, pessoal, esse fator que a genética traz para nós conhecermos o quanto a gente inflama, vai evitar que a gente tenha as exposições erradas, né, doutora? Que exposições erradas são essas? É aqueles testes, poxa, eu não sei se eu tenho uma inflamação leve, eu não conheço muito bem meu sistema inflamatório, ou eu inflamo por tudo. Aí a gente vai ter a clareza e a certeza, né, de como o DNA da pessoa está respondendo a esse tipo devido à leitura genética, certo? Isso, até para o profissional da saúde se sentir mais seguro de qual teste vai utilizar. Daqui a pouco, se você vê que é uma pessoa que tem uma predisposição para ter uma pele mais sensível, talvez direcionar para um outro tipo de procedimento, ou fazer um procedimento anterior, mais básico, algo assim. Ou também, se o profissional precisa fazer um procedimento que a intenção seja aumentar bastante a inflamação e ver que aquela pessoa tem uma predisposição a não ter tanto a inflamação frente a algum procedimento, já pode justamente falar para a pessoa que talvez possa demorar um pouco mais tempo questão do efeito, talvez tenha que fazer algum procedimento um pouco mais agressivo, né? Ele vai ser uma ferramenta tanto para o cuidado assim do paciente, o cuidado geral dele, assim, do que eu vou começar para não provocar danos, tanto para direcionar que tipo de tratamento para que a pessoa não perca tempo, já tenha os seus resultados, né, de forma mais rápida. Não fique gastando dinheiro com procedimentos que não vão lhe trazer resultados ou que podem acabar gerando um resultado negativo, né? Com o tal conhecido efeito rebote, que é o efeito que nós não queremos ter, né? Então, o que acontece? Essa é a utilidade desse exame genético, né? Além de ele ser assim para a vida toda, ele também pode te dar um respaldo para outros profissionais da área da saúde, né? Dermatologistas, outros médicos, se porventura no futuro acaba ocorrendo algum tipo de câncer de pele. Também é um laudo que tu sempre vai levar contigo para apresentar para os profissionais, para que eles também possam dar uma avaliada nessa questão e ver como o teu DNA reage àqueles fatores, né? Eu acredito que essa é a medicina do futuro, né? A gente conseguir esse exame, esse laudo, através do DNA, vai nos dar as diretrizes corretas, né? Para a gente conseguir se desenvolver melhor. Então, nesses tratamentos, pessoal, a gente vai cuidar justamente também da questão da sensibilidade da pele, porque temos aqui alguns fatores que o exame de DNA vai nos trazer e a gente vai conseguir compreender por que está tão avançado o envelhecimento da tua pele, ou ao contrário, né? Eu tenho uma idade, por exemplo, e aparento ter uma bem menos do que a idade que eu tenho. Isso também são fatores bem favoráveis, então é bem importante.
falando de novo assim, a questão que a gente consegue avaliar, então, na questão do genética, ela vai justamente nos dar essa segurança, né, doutora? Ela não fica oscilando, horas eu sou uma pessoa que inflama muito, horas não sou. Não é assim que funciona, né? Uma vez dita ali no DNA, é sempre assim, no caso do DNA dela, né? Na verdade, o que acontece? Você vai ver qual que é a predisposição da pessoa. Mas a gente tem que levar em consideração toda a questão de hábitos de vida que a pessoa já teve. Daqui a pouco ela pode ter tido alguns procedimentos anteriores ou exposição a alguns outros fatores químicos que já causaram uma sensibilidade natural, né? Sim. Então, por isso que é importante, além de você ter esses dados do exame genético dela, fazer toda essa anamnese completa, né? Da pessoa, para não definir apenas e isso realça muito a importância do profissional. Por que a gente não quer que a pessoa faça o exame e ela olhe e ela decida o que ela vai fazer? Porque é muito complicado. A gente sabe que essas questões têm que ser vistas de forma ampla. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa para ajudar na questão dos tratamentos e eficácia, mas ela tem que ser utilizada por um profissional, porque ele não vai analisar só aquilo que está escrito ali, ele vai ter que analisar outros fatores que estão inclusos nesse paciente. Exatamente, a gente vai mostrar mais um pouquinho de como funciona esse laudo, e nós temos aqui também, para que vocês possam ter uma ideia, o laudo ele vai vir com várias folhinhas, tá? Muito legal. Deixa eu mostrar aqui. Depois vai mostrar a imagem para vocês. Então é assim, né? Vem o laudo aqui com o nomezinho de vocês, sendo que é feito de vocês. E aqui vai trazer alguns parâmetros bem bacanas, ó. Tudo referente à firmeza, elasticidade, arrugas, né? A propensão que vocês têm. Também a questão de danos pelo sol, a pigmentação. Também teremos alguns fatores aqui de danos através dos radicais livres. E, por fim, também a questão de sensibilidade e inflamação. Visto todos esses parâmetros aqui, vai ser tratado mais ou menos uma base geral, um resumão de como é tanto a tua pontuação e como é descrito esses itens da tua pele. E por que é importante essa questão que a doutora Angelita está falando sobre o profissional adequado em saber traduzir esses parâmetros para vocês? É justamente porque a linguagem ela é bem técnica, né? Então é necessário sim um nível de conhecimento para saber trabalhar com esses dados. Com esses dados. Então, dito isso, também é bem importante que vocês entendam que isso vai ficar com vocês, né? E eu fico à disposição também para caso tenham alguma questão de dúvidas, né? Que a doutora Angelita também sempre dá um suporte, né? Sempre qualquer coisa que haja de alguma dúvida a mais, a doutora Angelita vai lá e acaba dando um auxílio, assim, se por um acaso algum dos genes, alguma coisa que ficou na dúvida, sempre está lá para assessorar. Sim, claro. Como o Fábio tinha comentado, eu fico no Laboratório Fleming em horário integral e a gente está sempre disponível para tirar dúvidas, principalmente os profissionais, né? A gente sabe que a questão genética muitas vezes assusta, né? Sim. Mas o laudo ele é formulado de uma forma que o profissional da área consiga interpretar, mesmo que ele não seja da genética, e qualquer eventual dúvida ou curiosidade, porque você começa a ler o laudo, ele é tão informativo que você começa a ficar curioso, você quer saber mais. Então, a gente está à disposição para dar essas informações, tirar dúvidas e buscar coisas novas, sempre com esse apoio aos nossos parceiros. Então, pessoal, eu quero agradecer, muito obrigada, doutora Angelita. E agora nós vamos para um procedimento que vai agregar alguns tratamentos embasados no seu exame de DNA. Já voltamos com o programa Estética Saudável.
Atenção, você que tem veículo financiado, comprou um carro e está pagando por 2, não sofra mais com juros abusivos. Parcelas altas ou atrasadas, ameaça de busca e apreensão. Nós reduzimos até 80% da sua dívida. Somos empresa líder, a maior do Brasil. São 16 anos de mercado, 19 mil clientes resolvidos e mais de 50 escritórios em todo o Brasil. Agende a sua consulta totalmente grátis. 7 Capital, aqui tem a solução. Voltamos com o programa Estética Saudável. Então, genética na estética tem tudo a ver com tratamento personalizado. E pensando nisso, alguns tratamentos também vão ser direcionados para o corpo e alguns outros para o cabelo. Então, o que acontece aqui? A gente precisa entender que essas predisposições e esses danos que vão sendo gerados na pele, na nossa pele, a gente com esse laudo genético, né, a gente vai conseguir personalizar e entender o quanto de preparo nós vamos ter que fazer, as manutenções que nós precisamos fazer para a nossa pele se manter jovem e saudável, né? Então, o que a gente tem aqui, tá? Eu trouxe só alguns produtos aqui para mostrar para vocês, que é o que mais ou menos eu utilizo aqui em alguns procedimentos estéticos, tá? Aqui são as argilas, tá? A argiloterapia é maravilhosa. Por quê? Porque são oligoelementos que, por terem uma alta afinidade com a pele, eles vão conseguir desintoxicá-la, eles vão conseguir trazer nutrientes muito legais para a pele. Então, o que vai acontecer? Dependendo de cada situação, a gente vai conseguir fazer uma mistura aqui, ou até mesmo usar uma ou outra, né? Tanto no nosso dia a dia, quanto aqui no tratamento que vocês fazem comigo. Ele vai otimizar a pele, tá? E ele também, tanto a corporal quanto a facial, e ele também é um excelente medicamento natural, tá? Significa o quê? Vocês estão com um tratamento médico, segue com ele lá, tá? Só que vocês podem estar utilizando como auxiliar a argila. A argila, por exemplo, para quem tem muita acne, né? Que tá lá na sua adolescência, ou até mesmo na pré-adolescência, a argila verde vai tirar as toxinas. Então, como a gente acaba tendo muita espinha na pré-adolescência e tal, que a pele também começa a ficar um pouco mais oleosa, e geralmente não se tem aí um hábito muito corriqueiro de fazer a limpar a pele de forma adequada, o que vai acontecer? A argila vai tirar essa sujeira que acaba ficando lá nos poros. Então, ok. Nós temos outras coisas bacanas aqui também. Esses aqui, por exemplo, esses tubos maiores aqui, a gente faz no corpo. É o que? Aqui a gente pega e faz uma esfoliação completa no corpo. A gente vai tirar células mortas, a gente vai tirar toxinas e a gente vai limpar os poros, tá? Sem dizer que aqui já ocorre uma pré-hidratação. O que a gente vai fazer depois? Ver o grau da necessidade da tua pele e também o que está dizendo lá no teu laudo, para quem for fazer o laudo genético, saber seu perfil, a gente vai conseguir entender qual vai ser o melhor para a tua pele. O que tu vai ganhar com isso? Uma pele super hidratada, uma pele saudável e uma pele que vai, para quem acaba se bronzeando, uma pele que vai manter esse bronzeado por mais tempo. Isso que é o bacana. É uma manutenção que tu pode fazer no verão muito mais vezes por conta do cloro de piscina e por conta do sol do mar. Então, esses banhos assim mais intensos e também a exposição do sol deixa a pele muito danificada. E isso aqui repõe os nutrientes da pele, tá? No inverno também se faz, então, só que numa frequência menor, tá?
Já no inverno, uma frequência bem maior, ou no verão, perdão, pessoal, uma frequência bem maior. No rosto, tá? Diariamente. Esse kitzinho aqui, eu faço ele uma hidratação de mel muito intensa aqui em quem vem fazer o tratamento de uma hidratação facial intensa, que é uma hidratação facial corporal, tá? Hidratação intensa corporal. A facial, então, ela é toda feita com elementos do mel, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui vocês podem ter também na casa de vocês e é por isso que eu os utilizo, para que vocês possam levar isso para o dia a dia de vocês, porque ele vai hidratar a pele a nível de trazer mais água para a célula, isso vai regular a oleosidade, vai deixar a pele muito menos seca e vai trazer uma jovialidade para a pele muito bacana, tá? Então, para quem também tem essa questão de problema com acne, super funciona e eu indico assim, porque fica bom, a pele fica boa e fica bonita também. Aí nós temos uma questão aqui que eu trouxe 2 tipos de protetor solar, tá? Que vocês vão ver que tá usado. La Roche e do Sumax, tá? O que é o diferencial deles? Esses protetores com cor é bacana, tá? É diferente de usar uma base com proteção. Ela é base. Lembrando que a gente precisa lembrar o que a gente tá botando aí. Se ela é base, ela não vai ser tão eficiente na proteção, porque não é o foco dela. O foco dela é cobertura. Já quando nós temos um protetor com cor, ele não faz a cobertura de uma base. Porém, ele vai proteger a pele de vocês, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui anti-oleosidade, que nós podemos usar assim com um toque mate, né? Ou a gente tem uma tecnologia muito legal que é a tecnologia de ter água nas moléculas do protetor solar facial. Muito legal essa tecnologia porque ele logo absorve e você nem percebe, não fica muito tempo sentindo aquele protetor, né? E também lembrando, tá? Periodicamente é muito importante a gente usar essas máscarazinhas faciais, tá? Que você encontra em lojas de cosméticos, que vão fazer a limpeza do narizinho de vocês, tirando cravos, né? Essa região que dói muito, a extração de cravos. Então, para não chegar numa limpeza de pele, assim, totalmente desprevenido, né? Vamos fazer uma limpeza de pele. Olha, vai doer a extração, sim, a extração dói, tá? Não tem como fugir muito disso. Então, o que a gente vai fazer? Nessa extraçãozinha, ela vai pressionar essa cartilagemzinha e isso dói. Então, para não chegar nesse ponto, a gente sempre indica estar usando periodicamente, 1 ou 2 vezes na semana, essas máscarazinhas que extraem os cravinhos, tá? Porque por menor que for, ele já vai ser eliminado ali e ele não fica se acumulando até tornar-se um cravo efetivamente a ponto de a gente extrair uma coisa bem enorme lá e isso te gerar um desconforto de dor. Bom, isso são alguns tratamentos, temos outros, é claro, né? Temos um rejuvenescimento focado com enzimas, como já havíamos falado no programa anterior, e eu espero que vocês gostem. Quer marcar a tua hidratação, quer marcar um atendimento personalizado, uma consulta, pode agendar pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui e aguardem no próximo programa da minissérie Genética na Estética. Nós estaremos falando sobre a genética direcionada e personalizada para o esporte e para uma vida fitness. Muito obrigada e até mais!